Olá, professora, olá, professor, sejam bem-vindos ao Compreendendo o TDAH, nosso canal de comunicação com a Neurociência Aplicada à Educação. Hoje iremos falar sobre a relação entre a utilização de medicamentos para TDAH e um bom desempenho na atividade avaliativa, nas avaliações escolares. Essa pergunta foi muito constante durante a pesquisa. E para que ela seja respondida, primeiramente é preciso que a gente compreenda o funcionamento do medicamento no cérebro de uma criança, de um adolescente que tenha TDAH. Não é nossa intenção, de forma alguma, nos atermos aos detalhes das medicações aqui nesse episódio. O mais importante aqui vai ser que a gente compreenda como funciona a primeira linha de tratamento para o TDAH, que são os medicamentos chamados de psicoestimulantes do sistema nervoso central. São medicamentos que atuam basicamente na região do córtex pré-frontal, essa parte da frente da nossa testa, a parte anterior do nosso cérebro. Aqui no Brasil, atualmente são liberadas apenas duas substâncias. Uma se chama metilfenidato, que tem nomes comerciais de Ritalina, Ritalina LA e Concerta, e a outra que se chama lisdexanfetamina, que tem o nome comercial de Venvance. Essas duas substâncias, a depender da sua composição, da sua formulação, elas irão funcionar de maneiras muito distintas no organismo do sujeito que de fato tem TDAH. Sendo assim, é preciso que a gente compreenda o modo de funcionar de cada uma delas para que haja uma observação se o medicamento está fazendo efeito ou não na criança no momento da avaliação e se esse efeito é ou não positivo. Vamos compreender melhor esses medicamentos. A Ritalina comum, por exemplo, de 10 mg, ele tem duração no corpo de uma criança e de um adolescente, em geral, de 3 a 5 horas o efeito. Já a Ritalina LA, por sua vez, tem um período de duração um pouco maior do efeito, que dura entre 7 a 9 horas. O Concerta, que também é metilfenidato, pode durar entre 10 a 11 horas o efeito. E a lisdexanfetamina, que é o Venvance, dura entre 12 a 14 horas o seu efeito. Então, é pouco provável que esses medicamentos que duram mais tempo o efeito, como por exemplo o Ritalina LA, Concerta e Venvance, que a gente vai ter problema com eles por passar o efeito do medicamento durante a avaliação, o que pode ocorrer provavelmente quando a gente tem uma criança ou um adolescente que faz uso do Ritalina comum, que pode durar, por exemplo, 3 horas, a depender do nível de metabolização desse sujeito. Se for esse o caso de a criança ou o adolescente usar o Ritalina comum, o ideal é que a gente não realize avaliações, atividades que exijam mais concentração no último horário, porque muito provavelmente vai estar finalizando o efeito do medicamento. O mesmo ocorre quando a gente pensa no período em que o remédio começa a fazer efeito. Em geral, o metilfenidato começa a fazer efeito em cerca de 30 minutos e o lisdexanfetamina em cerca de 40 minutos. Ou seja, se a gente agenda uma avaliação para o primeiro horário, a chance de que no início a criança ainda não detenha o efeito do medicamento que pode ser benéfico para ela. Esses dados são importantes para a gente considerar, porque quando o sujeito de fato tem TDAH e faz uso adequado da medicação, na dosagem adequada para o seu organismo, a gente observa alguns benefícios, como por exemplo, o aumento da concentração, o aumento do foco. Esse aluno vai apresentar uma maior facilidade em se concentrar em determinada questão da avaliação. Ele vai conseguir manter mais na sua memória de trabalho alguns dados, principalmente quando ele for manusear as avaliações, as folhas da avaliação. Outro ponto importante a se considerar, o aluno que está com o medicamento, ele tende a ter um controle inibitório maior, ou seja, ele controla mais a sua impulsividade, o seu ímpeto de ler rapidamente, de não chegar até o fim do enunciado e já querer começar a responder as questões, de responder sem retornar ao texto para fazer uma segunda leitura,
Enfim, se o aluno conseguir diminuir o seu ímpeto de entregar rapidamente a prova, aumentar a sua concentração, diminuir a sua distração por estímulos alheios, obviamente ele tenderá a ter um desempenho melhor na sua avaliação. Outro dado importante se considerar, que pode mascarar talvez o efeito da medicação, é quando essa avaliação ela é ministrada logo após o recreio. Muitas vezes a criança tem uma ingestão muito grande de glicose, de açúcares durante o recreio, e o açúcar vai acelerar o funcionamento do sistema nervoso central de um modo geral. Então a criança vai chegar agitada, vai chegar muito falante, vai chegar às vezes irritadiça, impaciente na hora de fazer avaliação, e isso passa a falsa impressão de que o remédio não está fazendo o efeito adequado. Sendo que, na verdade, a conduta ideal seria aguardar pelo menos 30 minutos depois do final do recreio para iniciar a avaliação, que geralmente é o período em que a glicose tem esse funcionamento tão exacerbado no cérebro humano. Enfim, pequenos detalhes podem sim propiciar um ajuste adequado da avaliação, seja por meio do medicamento ou mesmo no ajuste, por exemplo, do horário em que essa avaliação é realizada. Pois bem, pessoal, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado desse episódio e até a próxima.